Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos caríssimos alunos do Eu Quero Passar. Dando continuidade às nossas aulas de gramática dentro da língua portuguesa, nós vamos estudar hoje os encontros consonantais. Na última aula, dentro de fonologia, nós estudamos a questão de quê? Do dígrafo. O dígrafo, só retomando a ideia de que duas letras, um som. Se essas duas letras são consoantes, dígrafos consonantais. Se essas letras são uma vogal mais a consoante M ou N, não seguida de outra vogal, nós temos os chamados dígrafos vocálicos, certo? Agora, a diferença. O que é o contraponto do dígrafo? É a questão do encontro consonantal. Infelizmente, muitos candidatos, muitos alunos, às vezes confundem um com o outro. Lembrando, dígrafo, duas letras diferentes, um único som. O encontro consonantal é quando nós temos o quê? Nós temos duas consoantes em sequência. Esse encontro consonantal pode ser perfeito ou imperfeito. O que quer dizer isso? As duas ou mais consoantes em sequência pertencem a uma mesma sílaba. Quando essas duas ou mais consoantes em sequência estão em sílabas diferentes, nós temos o quê? O encontro consonantal imperfeito. Então, retomando, o encontro consonantal perfeito, sequência de consoantes dentro de uma mesma sílaba, juntas dentro de uma mesma sílaba. Sequência de consoantes juntas que ficam em sílabas diferentes. A primeira é a perfeita, quando elas estão na mesma sílaba, e a segunda é imperfeita, quando elas estão em sílabas diferentes. Exemplo prático é o nosso PR de prato, GR de grato, PL de planta. Se pronuncia o som do P e do L. Então, nós temos cada consoante com o seu respectivo som. Nós não temos uma diminuição de fonemas em relação às letras ou os grafemas. Vamos lá? Encontros consonantais. É a sequência imediata de duas ou mais consoantes no mesmo vocábulo, numa mesma palavra, levando-se em conta o fonema. Há encontros consonantais perfeitos e imperfeitos, o que eu disse para vocês. Perfeitos são inseparáveis, ficam juntos numa mesma sílaba. Brasil, a sílaba bra, o BR fica junto, que é o nosso encontro consonantal. Zil, temos aqui consoante, a vogal I, a base da sílaba, e a consoante L. Certo? Então, bra, o encontro consonantal BR, é perfeito, inseparável, junto na mesma sílaba. Trabalho, tra, olha o nosso encontro consonantal perfeito, inseparável. Trabalho, olha, duas letras, um som. Nós temos na palavra trabalho um encontro consonantal e um dígrafo. Lembrando que o dígrafo sempre diminui o quê? O dígrafo sempre diminui um som. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Um dígrafo, 8 menos 1, 7. 7 o quê? 7 fonemas. Então, 3, 6, 8, 8 letras menos um dígrafo, 7 fonemas. Certo? Vamos aos encontros consonantais imperfeitos. São separáveis. Aparecem em sílabas distintas, em sílabas diferentes. Naftalina, naftalina. O F e o T são o quê? Consoantes em sequência imediata, uma após a outra, só que elas ficaram em sílabas diferentes. Naftalina, elas estão em sequência imediata, estão juntinhas, mas na separação silábica elas se apartam, elas se separam. Portanto, são imperfeitas. Apto. Apto. Não tem I. Apto. PT. Esse PT. Apto. As duas consoantes imediatas são separadas.
uma fica na primeira sílaba, a outra na segunda sílaba. Então, nós temos o quê? O encontro consonantal imperfeito. Parece simples, parece bobagem, parece básico. Mas quando isso é jogado em uma questão que se mistura dígrafo, encontro consonantal, encontro vocálico, hiato, oxítono, monossílabo tônico, tudo é colocado em uma única questão, realmente vocês têm que separar para não errarem por falta de atenção e não por falta de conhecimento. Muito cuidado com isso. Vamos seguir adiante? O que é um dífono? Vocês estão ouvindo eu falar em dífono desde a primeira aula de fonologia. O dífono que eu tenho citado para vocês como exemplo é a palavra sexo. O que é o dífono? Uma única letra com dois sons, é o contrário do dígrafo. Dífono, di, dois, fono, som, dois sons. A letra X apresentando o som de KS. Nexo, N-E-X-O, 4 letras. Nexo, olha a barrinha transversal indicando a representação do fonema, do som. N-E-K-S-O, 4 letras, 5 fonemas. Então, o dífono é exatamente o contrário do dígrafo. No dígrafo, 2 letras, um fonema. No dífono, nós temos uma letra, 2 fonemas. É uma única letra que apresenta 2 fonemas, 2 sons. Exemplo, nexo, a questão do som do X, que também possui outros fonemas. Como nós já vimos, a questão do shampoo, que vem da língua inglesa com SH e foi transferido para a língua portuguesa com o X, foi aportuguesado. E tem o som de X. Aqui tem o som de X. Nexo, sexo. Vamos adiante? Vogais, semivogais e consoantes. É básico esse conteúdo. O que às vezes deixa o candidato um pouco atônito é a questão de ditongo crescente e ditongo decrescente. Para bem dominar essa ideia do ditongo crescente ou decrescente, nós temos que deixar bem claro a diferença entre as vogais e as semivogais. Tipicamente, na nossa língua, no nosso alfabeto, nós temos A, E, I, O, U. 5 vogais no alfabeto. E nós temos as demais consoantes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. Todas as consoantes. Lembrando que Y, W e o K são o quê? São agregamentos de outros idiomas, de idiomas estrangeiros que foram inseridos no nosso alfabeto. Eu estou falando de alfabeto. Prestem bem atenção. Vogais, A, E, I, O, U. As típicas semivogais, aquelas que são consideradas com uma sonoridade diferenciada que precisam se apoiar nas mais fortes, que são as vogais. Nós temos tipicamente o I e o U. Acontece que o E e o O também podem ser semivogais, dependendo da palavra. Que vogal jamais será semi? O A. Você viu o A, ele é vogal e ponto. Não tem exceção na língua portuguesa. E e O vai depender do fonema, do som daquela letra dentro da palavra para você perceber se é uma vogal, se é uma semivogal. Se estiver sozinho, o E ou O, é evidente que é uma vogal, porque eu preciso de uma vogal numa sílaba como estrutura de apoio, como estrutura silábica. Mas se estiver com outra vogal, nós temos que analisar se funciona como vogal ou como semivogal. É pelo som, é pelo fonema que vocês verão isso. E as consoantes, elas não são base estrutural de sílabas. Elas precisam das vogais para suportarem cada sílaba. Não existe sílaba na língua portuguesa sem uma vogal. Não existe. Certo? Vamos aos conceitos aqui. Vogais.
são fonemas silábicos. Por que fonemas silábicos? Porque são a base da sílaba. Ou seja, formam a base da sílaba. Não há sílaba sem vogal. Exatamente o que eu acabei de comentar com vocês. Exemplo, português. O, a vogal. O, sozinho, vogal. O, português. Vogal, estrutura silábica. Português. Olha um dígrafo, GU, duas letras, um som. Olha o E, português, como estrutura silábica. Alto, alto, vogal como estrutura silábica. Vogal como estrutura silábica. Olhe bem, tungstênio. 1, 2, 3, 4 consoantes, mas a base da sílaba é a vogal U. Tungstênio, 3 consoantes juntas. Pronuncio tum, Olha o que eu tenho aqui. 2 letras, um som, uma vogal mais N, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? 2 letras, um som, significa um dígrafo ou um encontro consonantal? Significa um dígrafo vocálico. Olha a vogal, que seria representada por um tio, tungstênio. E eu tenho 2 consoantes imediatas em sequência, formando o quê? Formando um encontro consonantal. Então, 2 letras, um som, um dígrafo vocálico. 2 consoantes em sequência sendo pronunciadas, nós temos um encontro consonantal e perfeito, juntos. Mas do S para o T eu tenho um encontro consonantal imperfeito, porque estão em sílabas separadas. Olhe bem, numa única palavra, tudo que eu tenho. Eu tenho o quê? Um dígrafo vocálico, um encontro consonantal perfeito, um encontro consonantal imperfeito. Em uma palavra só eu tenho 3 características sonoras. Tungstênio. E ainda posso afirmar que é uma paroxítona acentuada, terminada em ditongo. Brumário. Olha o U como estrutura, o A como estrutura. Brumário. Presta atenção. Brumário. Você fala brumário ou brumário? Brumário. O O tem som de O. Se ele tem o som de O, a base dele é mais forte. O I é pronunciado mais rápido. Então, quem é o mais forte? A vogal. O outro que é pronunciado de uma maneira mais sutil é a semi. Certinho? Vamos adiante? Olhe bem, quantas vogais há na língua portuguesa? Eu disse para vocês que o nosso alfabeto tem 5 vogais, mas a língua portuguesa tem 12 vogais. Professora, a senhora está ficando doida? Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Dentro da língua portuguesa, sonoramente falando, com base nos fonemas, eu estou falando da língua. A língua inclui fonema, grafema. Eu tenho escritos, eu tenho 5 grafemas, 5 vogais. Mas eu tenho 12 vogais na língua, levando em conta o som. Vamos olhar para comprovar. Olha as vogais orais. Fato, ou A. Fato, A. Preta, é. E. Preta. Neta, né, E. Olha bem, eu tenho um som de A, mas eu tenho 2 sons de E. Preta, né, E. Viva, I. Som único. Botão, botão, O. Obra, O. Botão, obra. 2 sons de O. Cubro, cubano, um som de U. Então, sonoramente, A tem um som, E tem 2 sons, I tem um som, O tem 2 sons, U tem um som. Total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orais são 7 vogais. Lembrando que por quê? Nossa letra E tem 2 sons, E, neta, e o O. Bo, O. 2 sons de S, 2 sons de Os, nós temos 7 vogais orais. Vamos agora para as outras. Estão faltando o quê? 5. São as nasais.
Canta é o A com tio. Canta, manta. Entra, tenta. Ainda, finda. Ombreira, ontem. Mundo, rumba. Então, vogais nasais. Em, in, on, 5. 7 orais, mais 5 nasais, 12 vogais na língua portuguesa. Espero que eu tenha ajudado vocês, ampliado um pouco do conhecimento que vocês já têm de língua portuguesa, ajudado bastante aqueles que têm dificuldade e desejo a vocês bons estudos, excelentes estudos e até nossa próxima aula.